Boa noite. O nosso trabalho é sobre as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki lançadas no Japão em 1945 e os componentes são Lorenzo, Márcia, Mislene, Manuela, Sandra e Yolanda. Foi um evento que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, entre o dia 6 e 9 de agosto no ano de 1945. Esses bombardeamentos atômicos aconteceram pelos Estados Unidos, né? E o resultado foi a destruição total de 2 cidades, causando milhares de mortos e feridos. Sobreviventes, eles acabaram tendo que conviver com a consequência das radiações dessas 2 bombas atômicas. E a utilização dessas bombas atômicas, elas acabaram oficializando a rendição dos japoneses no dia 2 de setembro de 1945. Efeitos causados na população decorrente desse ataque. Temos que citar 2 coisas importantes a serem analisadas. Primeiramente, foram as mortes e segundo é a radiação que acometeu aquelas cidades e afetou várias pessoas. Cerca de 220 mil pessoas, contados até hoje, morreu naquele local. Cerca de 130 mil pessoas morreram na hora ou algumas horas ou dias depois e outras 90 mil pessoas morreram decorrente da radiação. Essa radiação feriu várias pessoas porque essas feridas, queimaduras que essas pessoas tiveram, elas não se curavam decorrente dessa radiação. Essas feridas foram criando parasitas, foi criando necrose e essas pessoas foram morrendo porque essas feridas elas não tinham como se curar. E as pessoas que não morreram na hora e conseguiram ficar vivas decorrente com a radiação, elas tiveram problemas crônicos, como doenças, como câncer. Hiroshima e Nagasaki foram totalmente devastadas com as bombas. Naquela época, pouco se conhecia o efeito da radiação sobre o ar, o solo e o ser humano. Então, em 1946, os Estados Unidos criou a ABCC, que é a Associação de Acidentes de Bomba Atômica. Essa associação tinha a finalidade de acompanhar o efeito da radiação sobre essas vítimas. E em 1949, essa associação se transformou em Fundação de Pesquisa em Efeitos de Radiação. Até hoje, essa fundação realiza testes ambientais e vem acompanhando essas vítimas de bomba atômica. Então, como tudo isso aconteceu? A nuvem de cogumelo sobe até 12 mil metros de altitude e libera na atmosfera poeira e cinzas mortais. A radiação contaminou o ar e o solo por vários quilômetros e pôde manter seu nível alto durante várias semanas conforme as condições climáticas. Caiu uma chuva negra durante várias horas, que contaminou o ambiente ainda mais. Essa chuva contaminou várias superfícies, soltando fuligem radioativa e sujeira que havia sido explodida no ar. Ameaça nuclear. Onde está o perigo? Dessa forma foram criadas
2 associações para acompanhamento das vítimas de bomba atômica. Em 1941, os japoneses atacaram a base norte-americana de Pearl Harbor de forma surpresa. Isso fez com que os americanos declarassem guerra. Em 1945, pós-Segunda Guerra Mundial, a guerra foi declarada ao Japão. Então, 2 bombas atômicas foram lançadas sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki. Essas bombas destruíram tudo em um raio de 2 quilômetros. A explosão ocorreu em várias fases e com o lançamento se formou uma bolha incandescente de gás com temperatura local de milhões de graus Celsius em um raio de 200 metros. E em seguida acontece o flash térmico, mortal a 1 quilômetro, que incendeia qualquer objeto de 2 a 4 quilômetros. A onda de choque devastadora que destrói tudo. Destrói construções de concreto e aço em um raio de 500 metros, tijolo 2 quilômetros e madeira 3 quilômetros. Esses foram os maiores crimes de guerra contra a humanidade, que segue impune, crime do qual seus culpados jamais foram acusados, muito pelo contrário, foram saudados como heróis por terem vencido e acabado com a guerra. Apesar dos diversos ferimentos devido à radiação, como queimaduras, perda de audição e visão, as cidades conseguiram se reerguer. Hoje, 74 anos pós-ocorrido, as cidades são pontos turísticos, principalmente Hiroshima, que tem como atração principal o Parque Memorial da Paz de Hiroshima, que tem como objetivo homenagear as vítimas para lembrar e defender a paz mundial. A maioria dos sobreviventes morrem até hoje com algum tipo de câncer decorrente à radiação. Podemos citar o exemplo do senhor Yamaguchi, o único sobrevivente dos 2 ataques, que ele estava em Hiroshima a trabalho no dia 6 de agosto de 1945 e estava retornando para sua cidade Nagasaki quando a primeira bomba atingiu Hiroshima. E ele ficou com diversas queimaduras, perdeu a parte da audição do ouvido direito e chegando à sua cidade Nagasaki no dia 7 de agosto de 1945, um dia antes do bombardeio, e estava a 3 quilômetros de distância. Yamaguchi lutava pela paz mundial a ataques a bombas nucleares e ao passar dos anos sofreu de leucemia aguda e câncer de pele. E faleceu aos 93 anos em sua cidade Nagasaki com câncer de intestino. A seguir vamos assistir um depoimento do senhor Yamaguchi. A explosão deixou Yamaguchi cego por alguns momentos e até hoje surdo de um dos ouvidos. Surgiram manchas na pele como esta aqui, tenho muitas na barriga. Eu tinha 29 anos de idade. Mesmo ferido, Yamaguchi viajou 300 quilômetros até Nagasaki, onde morava, e se apresentou para trabalhar no estaleiro. Foi onde, 3 dias depois da bomba de Hiroshima, os americanos fizeram o segundo ataque atômico. Eram 11 horas e 2 minutos da manhã, quando a bomba explodiu a 500 metros de altura, exatamente sobre o local onde hoje existe esse monumento. As ondas de calor e radiação foram se espalhando, como mostram esses círculos, destruindo 1/3 de Nagasaki e matando ou ferindo 150 mil pessoas. O lugar onde explodiu a bomba virou um parque, construído para ser o símbolo da busca pela paz. Yamaguchi conta que a maioria dos colegas havia ido para um abrigo com as famílias. Minha mulher e meu filho de 5 meses também deveriam ter ido para o abrigo, mas ela decidiu ficar comigo no estaleiro. E foi lá no abrigo que a bomba caiu. Todo mundo morreu. Os que ficaram no estaleiro sobreviveram. A mulher morreu no ano passado, o filho 4 anos atrás. Os 2 de câncer, uma doença frequente nos sobreviventes das bombas. Mas a que ele atribui o fato de ter sobrevivido? Sorte? Destino? O motivo de continuar vivo é espalhar uma mensagem de paz. Foi por isso que sobrevivi. Bomba atômica nunca mais.
atomic bomb. Tsutomu Yamaguchi contou que ficou muito feliz por ser reconhecido como duplo sobrevivente. Significa que, de certa forma, nunca vai morrer. A mensagem dele vai continuar viva, mesmo depois que ele for embora. Sayonara, sayonara. Essas cidades, elas são conhecidas como Fênix, pois elas conseguiram ressurgir das cinzas, né? Ser reconstruídas depois de tudo que aconteceu, desse grande desastre, dessa destruição. E desafiando todas as expectativas humanas, essas cidades, flores nasceram, desabrocharam, aonde ninguém imaginaria que iam nascer novamente. Museus foram reconstruídos, parques foram reconstruídos e aos poucos a cidade foi tomando forma e foi voltando, né, à sua rotina. E isso só foi possível graças aos sobreviventes, né, que conseguiram sair com vida dessa grande destruição que aconteceu. E mesmo depois de 74 anos, ainda há radioatividade nessas cidades. Mas isso não impediu as pessoas de seguir em frente, né? A cidade ela ganhou vida, cores, beleza e uma tecnologia de ponta incrível. A cidade de Hiroshima ela é considerada uma das cidades mais lindas do Japão e mais modernas também. Essas cidades elas recebem milhares de turistas por ano e a lembrança, né, dessas imagens chocantes fica na memória das pessoas mais antigas daquela época. E elas preferem que fiquem no passado e não preferem repassar para filhos e netos. Preferem mesmo que fique na memória deles e quando eles se forem, essas imagens chocantes se vão com essas pessoas. Fica agora um pouquinho com as imagens de como estão as cidades hoje em dia e tchau, tchau.